Utilize dados da embaladora para determinar. Letra A, média, B, mediana, C, quartis, D, moda e E, tabela de frequências. Então, vai ser um exercício bem completinho, né? Esses dados da embaladora estão lá no começo da lista, né? Quando isso caiu na prova, estava no começo da prova. E aí, são esses dados aqui. Então, ele deu aqui, ó, os dados não agrupados, né? Os dados não estão agrupados, né? Eles estão separados. Agrupados é quando a gente separa em níveis de frequências, que é o que a gente vai fazer, inclusive, na letra E. Mas eles foram dados de forma não agrupada. E aí, vamos começar a achar as coisas aí que ele pediu. A média, acredito que seja simples para todo mundo, né? É só somar tudo e dividir pelo número de valores que tem aqui. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valores. Então, soma tudo e divide por 7. E aí, você vai achar esse aqui. Eu coloquei os dados aqui embaixo em ordem crescente, porque a gente vai precisar disso a partir da letra B. Então, eu peguei esses 7 dados e organizei eles em ordem crescente. Aí, a gente diria que esse aqui é a primeira posição, segunda posição, terceira posição, até a sétima posição. Certo? Bom, a média era só isso aqui. A mediana, o que é a mediana? A mediana é aquela que deixa 50% dos dados abaixo dela e 50% dos dados acima dela. Então, quem seria a mediana aqui? Nesse caso, é bem fácil de olhar, porque como tem 7 dados, se eu pegar esse aqui, ó, o central, então eu sei que vai ficar 3 para baixo, 3 para cima. Então, esse é a mediana, que fica o mesmo número para baixo e para cima, né, de valores. Então, esse aqui é a mediana. Agora, se tivesse um número par, por exemplo, se tivesse 8 valores, a gente pega os dois centrais e faz a média dos dois, né? Então, a mediana é o valor central. Nesse caso aqui, é esse 503, né? Porque ele deixa 50% dos dados abaixo desse valor, né? E 50% dos dados acima. Por isso que é importante colocar em ordem crescente, para ficar fácil da gente ver isso. Certo? Então, mediana 503. Quartis, primeiro quartil e terceiro quartil. Como é que eu achei esses valores? Deixa eu só corrigir, porque esse 505 tá errado. É 506. Pronto. Ficou quase bom, né? Bom, quartis. Então, eu falei assim, a mediana é aquela que deixa 50% dos dados abaixo dela e 50% dos dados acima dela. O primeiro quartil, que a gente chama de Q1, ele vai deixar 25% dos dados abaixo dele e 75% dos dados acima. Então, é como a gente pegar essa sequência de números, que a gente colocou em ordem crescente, e dividir em 4 partes, né? 25% a primeira parte, 25% a segunda parte, 25% a terceira e 25% a quarta, né? O Q1 é esse que vai tá depois da primeira parte, né? Que vai deixar 25% dos dados abaixo e 75% acima. Como eu tenho 7 valores, né? Falei para vocês, a gente divide em 4 partes, né? Então, se eu pensar, só para a gente entender isso, se eu pegar 7 valores e dividir por 4, né? Porque eu preciso dividir em 4 partes, então 7 dividido por 4 vai dar mais ou menos 1,7, 1,8. O que significa esse número? Significa que o primeiro quartil, que é aquele que está no primeiro quarto, né, da distribuição, tem os primeiros 25%, né? Os primeiros 25% são abaixo dele, né? Só para ficar claro. O primeiro quartil, ele vai estar na posição 1,7 ou 1,8, né? Então, ele vai estar na posição 1,7, mas não existe posição 1,7, né? Primeira posição, segunda posição, terceira posição e assim vai. Então, quando dá quebrado, a gente vai pegar a posição anterior e a posterior, somar e dividir por 2. Então, 1,7, né? Eu peguei o N e dividi por 4. Então, deu 1,7, vai estar entre a primeira e a segunda posição. Então, eu peguei esses dois, somei e dividi por 2. Deu 501, é o primeiro quartil. O terceiro quartil, ele já vai deixar 75% dos dados abaixo dele e 25% dos dados acima dele. Então, para o terceiro quartil, a gente precisa pegar 3/4 do N, né? Então, era 1/4 para o primeiro quartil e 3/4 do N. Deixa eu desenhar caso não esteja ficando muito claro. Não vai ficar lindo, mas acho que dá para entender. Então, eu tenho aqui o mínimo, o menor valor. Quanto que é o meu mínimo nesse caso? 500, né? O máximo, o meu maior valor, que é o 508.
508. No meio tem a mediana, né? Que a gente acabou de descobrir que é 503. Então, a mediana, ela deixa 50% dos dados abaixo dela e 50% dos dados acima. Isso aqui sempre em ordem crescente. Aqui no meio dessa parte tem o Q1, que vai deixar 25% dos dados abaixo dele, 75% acima. E o Q3 vai deixar 75% dos dados abaixo dele e 25% acima. Então, para fazer o Q1, eu peguei o N, né, eu peguei o N, dividi por 4, né, achei 1,7, 1,75, algo assim. Então, significa que na posição 1,75 que vai estar o Q1. Então, eu peguei primeira posição, segunda posição, somei as duas, dividi por 2. No Q3 a mesma coisa, só que a gente vai fazer 3n sobre 4, porque deixa aqui 3 quartos, né, para baixo dele. Então, 3n sobre 4, que vai dar 5,3, mais ou menos. Então, tá entre a quinta, qualquer coisa que der entre 5 e 6 vai ser o mesmo procedimento. Tá entre a quinta e a sexta posição. Então, ó, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta posição. Ó, entre essas duas, faz a média, descobre 506. É o Q3. Qual que é a moda? Agora que a gente já fez os quartis. A moda vai ser o valor de maior frequência. Então, a moda é o valor que aparece mais vezes, é o de maior frequência. Nesse caso aqui, ó, é o 503, que aparece 2 vezes. Os outros aparecem uma vez só, então seria assim, a frequência do número 500 é 1, aparece uma vez só. A frequência do 502 é 1, a frequência do 503 é 2, porque ele aparece 2 vezes. Então, o 503 é o que aparece mais vezes, é a nossa moda. Por exemplo, se o 505 aparecesse 2 vezes também, a gente teria 2 modas, 503 e 505, certo? Então, posso ter unimodal ou multimodal a minha distribuição, pode ter uma moda ou várias modas. E por último, ele pediu a tabela de frequências, né? A tabela de frequências para descobrir quantas classes de frequências eu vou fazer. Então, a gente vai fazer essa continha aqui, ó. 1 mais 3,322 log de n na base 10. Esse K tá dando 3,81. Então, a gente vai montar 4 classes. Mesmo que ele tivesse dado 3,1, seriam 4 classes, que a gente arredonda sempre para cima. Então, 4 classes, amplitude maior menos o menor dos números, deu 8, para a gente montar a tabela de frequências, né? Então, o que quer dizer isso aqui? Eu tenho um total de 8 de amplitude, máximo menos o mínimo, e eu vou dividir em 4 classes. Então, 8 dividido por 4 dá 2 em cada classe. Então, primeira classe, 500 a 502, ó, do mínimo mais 2. Depois, 502 a 504. Aqui era para ter um tracinho, mas tudo bem. 504 a 506, 506 a 508. E aí, eu tenho aqui as frequências de cada um deles, de cada classe, né? Então, quantos números eu tenho dentro dessa classe, de 500 a 502. Vou voltar lá para a gente ver. Ó, de 500 a 502 aqui, ó. Eu tenho um número só, porque o 502, ele já conta na próxima classe. Então, o certo aqui é ter um negocinho assim, ó. Conto 500, mas não conto 502. O 502 está incluso aqui na próxima classe. Por isso que eu não contei aqui. Então, só tinha um número nessa classe, que era o 500. E assim você vai contando quantos números tem em cada classe, ou seja, qual a frequência de cada classe, que são essas aqui. E aí a gente monta também a frequência acumulada. O que é a frequência acumulada? Ó, o primeiro número é só repetir. Agora soma esse com o segundo, que vai dar esse. Agora soma esse com o terceiro, que vai dar esse, e assim por diante. Então, a gente está acumulando as frequências, né? E aí a gente fez a tabela de frequências, era isso aí que ele queria. Na verdade, a frequência acumulada para esse exercício nem precisava, né? Eu já introduzi aí porque a gente vai usar em outro.